Notícia urgente agora, corre aqui para o nosso vídeo, acabou de ser confirmado. Eu só vou passar a ter medo quando tiver um porta-aviões no Paranoá. O que você vai ver agora é chocante, então preste muita atenção, já vou colocar agora aqui para você. Você que chegou aqui no nosso vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui. Então, preste atenção no que eu vou mostrar agora, vamos para cima. A tarifa de 40% está lá e ela não vai sair enquanto o Lula não fizer o que o Trump quer. Gente, isso é muito claro. O que ele falou? Quem o Trump disse que vai conversar com a equipe técnica do Lula? Marco Rubio, Scott Bessent e o Jamieson Greer. O Marco Rubio, que é um cara que fala contra o Alexandre de Moraes, que sabe o que é o Foro de São Paulo, ele sabe que o Lula é parte do Foro de São Paulo e ele sabe que o comunismo na América Latina se utiliza do narcotráfico internacional para poder se financiar. Então o Marco Rubio, ele sabe de tudo isso. Então esse é um que o Trump disse que iria conversar com a equipe técnica do PT, né, do governo brasileiro. E os outros dois, o Scott Bessent e o Jamieson Greer, né, o Scott Bessent, secretário do Tesouro, o outro é o representante de comércio dos Estados Unidos. Esses dois, na semana passada, se eu não me engano, acho que foi na segunda-feira passada, eles falaram numa coletiva de imprensa que o Brasil está sancionado por causa do Alexandre de Moraes, por causa da violação de direitos humanos, por causa da censura, por causa da perseguição política. Foram os mesmos que há uma semana falaram isso. E aí o que eles disseram? Que que não tem nada a ver com o comércio, que enquanto isso não mudar, as tarifas de 40% não vão sair. E que mais, né? Eles não foram além. Eu não esqueci isso. Eles falaram, não, mas essa é uma medida leve. Leve. Imagina, uma medida pesada seria a retirada total do Brasil, né, do comércio mundial. Uma sanção total, uma sanção completa. Tá? Ele falou, isso não aconteceu ainda. Mas poderia acontecer. Então, são esses três interlocutores que o Trump sinalizou que vão negociar com a equipe técnica do governo federal. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Gente, o sistema no Brasil tem que entender, tá? E a direita precisa ter interlocutores. Não tem jeito. A situação que o Brasil está hoje, você não vai salvar o Brasil sem fazer diálogo com setores estratégicos do Brasil. Você vai precisar de gente que represente as indústrias, mercado financeiro, né, o empreendedorismo, o agro. Essas pessoas têm que entender, pessoas da classe política, tá? Centrão, Max, centrão, infelizmente. A situação atual do Brasil. A gente tem que ser realista, tá? Realista. Essas pessoas têm que entender que sai mais barato para o sistema, tá? Sai muito mais barato para o sistema parar as injustiças contra o Bolsonaro. Ou seja, acabar com essa condenação, dar anistia geral, ampla e restrita para o Bolsonaro e para todos dessa loucura, né, do processo do 8 de janeiro e permitir que o Bolsonaro possa concorrer. Ou seja, o Trump, ao contrário do que a CIA fez em 2022, não quer interferir para que o Bolsonaro ganhe as eleições. Não é isso. Ameaçar, né? Ele não está ameaçando. Ele só quer que o Bolsonaro... Ele não é um criminoso, o Trump já entendeu o que está acontecendo, é uma perseguição política. Ele só quer que o Bolsonaro seja candidato, que ele possa ser candidato. E o povo vai escolher. Com mídias livres. Esse é outro ponto que também eles falaram na semana passada, né? Ou seja... Não é Bolsonaro com mídia tolhida, não. Sim, sem censura nas redes sociais e sem perseguição e intimidação a cidadãos americanos e empresas americanas.
Que esse é outro ponto que também está na mesa nessa questão tarifária. Tá? Então o sistema tem que entender que vai sair mais barato para ele permitir o Bolsonaro ser candidato. E o Bolsonaro eleito, a economia do Brasil vai voar. Gente, vocês imaginem, presta atenção aqui. Sério, isso tem que chegar nas pessoas certas. Se não por mim, por esse vídeo aqui, pelo menos alguém assistir e que possa servir de interlocutor. Se o Bolsonaro for eleito ano que vem, tá? Em 2027, vai começar uma era de ouro na economia do Brasil. Vai ter vários problemas? Vai, porque você vai pegar a herança maldita. Mas a gente vai conseguir fechar acordos com os Estados Unidos como nunca conseguiu antes. Vocês imaginam Eduardo Bolsonaro lá, podendo representar o governo federal? Não é mais alguém de fora denunciando os crimes, a arbitrariedade, todo o absurdo. Não. Seria alguém de dentro do governo, filho do presidente, fazendo acordos bilaterais com os Estados Unidos. Vocês imaginam o tipo de acordo que conseguiria? Isso é um ponto. Outro ponto. Ainda pega ali o finzinho do primeiro mandato do Javier Milei, né? Pode ser o primeiro. Exato. E ainda tem outro ponto, o Oriente Médio. Cara, o pessoal do Oriente Médio ama o Bolsonaro. Que não está nessa equação ainda, né? Eles amam o Bolsonaro. O Trump foi para o Oriente Médio, ele voltou com um PIB brasileiro no bolso. Um PIB brasileiro no bolso. Eu não duvido que, por exemplo, o Oriente Médio, Emirados Árabes, Catar, eles, entendendo que o Trump tem mais 2 anos, estamos aqui agora no cenário de 2026, tá? O Trump tem mais 2 anos e o Bolsonaro vai ter 4. Tá? Então eles entendem com clareza que o Bolsonaro é eleito em 2026, Milei ganhando força na Argentina e o Trump com um trabalho que ele pode levar um outro candidato de direita alinhado ao trabalho que ele está fazendo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser um J.D. Vance, né? Provavelmente, né? Pode ser um J.D. Vance. Pode ser o Marco Rubio, mas... Pode ser o Rubio. Mais o Vance. Mas o Trump já deu sinais disso, né? Então você teria 6 anos de investimento. O que são 6 anos de investimento? A relação do Eduardo com a turma lá. Então, o que seria 6 anos de investimento do Oriente Médio com a certeza de que não terá mais guerra? Porque deixou isso claro. Exato. E aí você pensa, porque obviamente que o Bolsonaro vai querer se distanciar da China, tá? O que para os Estados Unidos é maravilhoso. E mais, você poderia fazer negócio com o Japão. O Japão sempre foi um parceiro estratégico do Trump Brasil. está lá neste momento. Pois Ele se reuniu com o imperador, vai se reunir daqui a pouquinho com a primeira-ministra. A nova primeira-ministra. É um grande adversário da China em todos os sentidos, tá? Então seria outra porta aberta que o Brasil teria. Encontro do Trump hoje. Cara, que bonito, né? Olha só que cenário, cara. Muito legal. Só tô impressionado que os dois estão de sapato, né? Mas ali normalmente é descalço. Não é um tatame, não. É um... Mas enfim. Mas acho que é pela formalidade da ocasião, né? Né? Ia ficar esquisito, né? Sim. Mas enfim. E o Trump se encontra na quinta-feira com o Xi Jinping. Tem encontro com... Sim, com por quê? Cara, a China não quer comprar esse barulho. A China não quer comprar esse barulho. Olha os portas-aviões, tá tudo indo lá pro Caribe. É um recado muito claro. Aliás, posso ler essa aqui, já que você deu a deixa? Aqui, ó. A Jussara Passos, ela disse que viu no X que o conflito com a Venezuela e entre Venezuela e Estados Unidos já tem moderador. É o Gerald R. Ford, ex-presidente americano, já morreu, mas também é o nome do maior porta-aviões dos Estados Unidos. Né? Já tem o mediador, já tá lá. Fogo de um negócio. Sabe que eu fiquei impressionado? Essa imprensa é tão canalha, né? Ela vivia dizendo que o Bolsonaro falava algumas coisas que eram imprudentes, né? Lembra disso? Mas foi imprudente o Bolsonaro falar isso, foi imprudente o Bolsonaro falar aquilo. Viviam falando, e o Bolsonaro, daquele jeito dele, natural de ser, e os caras acham completamente comum que o ministro da STF vire e fala: eu só vou passar a ter medo quando tiver um porta-aviões no Paranoá. Porque vocês viram, o Trump disse que o Bolsonaro não é da conta dele,
que ele não quer saber disso, e foi um erro de tradução, não estava entendendo. Como é que a pessoa pode ter ouvido alguma coisa e interpretado de outra maneira? Power seu, não é da sua conta, não é da minha ou da nossa conta. Eu sei que a turma comemorou, mas lembrando, desculpa, eu sou a favor que as tarifas sejam reduzidas. Eu gostaria de ver as tarifas reduzidas. Eu só não quero ver a recuarem em termos de sanção Magnitsky nem de revogação de vistos americanos. Vamos por partes, né? Saber que um petista leu legenda é um avanço do caralho. Era tradução simultânea. Era dublado? Era tradução simultânea. Então continua no mesmo patamar. Símio. Então... Não, mas o tradutor errou. Então, beleza, então símio. Os dois. O petista e o tradutor. Cara, minha mãe foi Os dois são símios. Minha mãe foi tradutora e intérprete de francês. Eu me lembro o quanto ela estudou. Pô, ele ficou ofendido aí, cara. A canção ficou ofendido. E tá achando que isso aqui é a quarta camada? Vai naí, tá nada, mano. Você falou que essa coisa de símio? Então, ele não liga pra isso, não. Ele vive e fala, não, meus coleguinhas são burros pra caralho, mesmo. Ele tá com a cara de... Então, rabichado com esse negócio de petista pegar dublagem, não pegar texto original, assim, nós estamos falando que cavalo relinchou, né? Nossa, não tem muito mistério, não tem muito o que falar. Cavalo é relinchar, galinha fazer cocoró, cachorro fazer au-au, gato fazer miau. Pra mim não há novidade nenhuma, zero. O que os petistas, óbvio, falaram desse encontro é o que já era esperado de um povo que não está a fim de fazer análise, né? Convenhamos, se o Bolsonaro ou alguém que a gente gosta da direita tiver algum desfavor público, a gente vai comentar, sem medo. Sem medo de ser feliz. Os petistas são incapazes de fazer o que seria a autocrítica ou essa análise honesta e sincera. E por que eles estão olhando isso como algo exitoso? É por questão de desespero total. O Pedro tá com um vídeo aí. Qual o nome do retardado que tá lá no Itamaraty? Mauro Vieira. A gente tá com um vídeo do Mauro Vieira falando que o Trump não quis, né? A gente se disponibilizou lá para mediar a situação da Venezuela. O Trump não quis. E o Trump não quis isso publicamente. Vocês chegaram a ver esse trecho do vídeo? Então coloca o do Mauro Vieira primeiro aí, produção. Vamos lá, vamos ver. Sim, o presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, seu interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas. Sim, o presidente... Olha, eu não sei a repórter, mas o pessoal que está em casa não é imbecil. Eu acho que está na hora dos jornalistas, mesmo de esquerda. Lacombe, falando sério, eu quero competitividade. Antes a gente batia a CNN, agora a gente alcança o dobro da CNN, Lacombe. Eu acho que isso não é bom nem pra gente melhorar. Como é que você fica o dobro de uma empresa do tamanho da CNN? Mas vai ser difícil. Eu não sei quando a gente vai conseguir ter uma audiência para competir de fato. Análise, leituras, ou coisa do tipo. Porque como é que um cara desse abre a boca para falar que o Brasil é um lugar de paz, quando você tem... Eu não vou mostrar isso aqui agora. Quem tiver curiosidade, que digite na internet e faça por si próprio. Homem é degolado em hospital. Narcotráfico foi lá, degolou a cabeça, cortou a cabeça do maluco, deixou o corpo no hospital lá na Bahia e levou a cabeça. Aí depois você tem um outro relato de uma mãe que estava com uma bolsa no Uber, né, trazendo de volta a cabeça do próprio filho. No Rio de Janeiro. Narcotráfico degolou. Tem vários vídeos no Twitter. Hoje teve um caso de uma mulher que foi feita refém também em Costa Barros, eu acho. O pessoal, o traficante invadiu a casa dela, fez refém. Infelizmente ela foi morta a 60 anos de idade. Há vários vídeos no X, e não vídeos antigos, recentes, de meninas que se envolveram no narcotráfico e foram degolados como se corta pedaço de carne de picanha no final de semana. A culpa é das vítimas, você sabe, né? Segundo o Lula, sim.
E aí, o cara me vira pro maior serviço, um dos maiores serviços de inteligência do planeta, se não o maior, né? E diz que aqui é um lugar de paz. O Brasil está abrigando PCC, Comando Vermelho. Só isso já faria o Brasil ficar um lugar muito perigoso. Mas não é só o PCC, o Comando Vermelho. O Brasil abriga Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. E Farc. Assim, se você tem abrigando 6 grupos, dos quais 4 deles ou 5 deles já são categorizados como grupos terroristas pelo Trump, pela administração do Trump, você está chamando o Trump de retardado. Numa negociação, quando você chama uma pessoa inteligente de imbecil, você já está dizendo que você não quer fazer nada com essa pessoa. Agora, o óbvio, o PT não quer colaborar com o Trump. O PT quer proteger o Maduro. Só que eles estão confessando rápido demais. A gente quer proteger o Maduro, a gente quer proteger o Maduro. Eu, assim, não tenho nem pressa nem ansiedade, mas eu confesso que todo dia eu falo, é hoje que o Maduro se ferrou? É hoje que o Maduro já foi visitar o drone foi visitar o Maduro? Porque a administração do Trump sabe muito bem que o Lula é o chefe ou o protetor do Maduro. Aqui não importa se a posição do Lula em relação ao Maduro é uma relação de proteção ou é uma relação de chefia. A gente vai ficar sabendo no decorrer do tempo. Eu já sei a resposta. Se ele é mero protetor ou se ele é o financiador. Ou seja, se ele é o CEO, se ele é o organizador, se ele é o chefe da quadrilha. Nós sabemos que o Lula é o chefe da quadrilha do Foro de São Paulo. E eles estão pagando mico ao falar isso publicamente em conversas diplomáticas. Não vou falar mais do que isso, senão eu vou passar a dar dicas de como eles deveriam de fazer. Como é o caso, por exemplo, do Putin, como é o caso do Xi Jinping. Os outros comunistas, eles sabem fazer isso com mais maestria. Já o PT, não. Ele não sabe fazer isso com maestria. Então, para você que está em casa, não é que o Mauro Vieira está ali frustrado porque o Trump não quis a ajuda do Lula. O Mauro Vieira está frustrado com a sua própria base, ou seja, ele não sabe o que dizer para os seus amigos, que é Rede Globo, que é Folha, Estadão. Ele não sabe como ele vai explicar para eles que, de certo modo, ficou desconcertante o fato de que o Trump, além de saber, deixou explícito que o Brasil não vai poder colocar o dedo na Venezuela. Porque esse foi o recado do Trump. O recado do Trump, quando ele fala naquela reunião, tá? Não, isso aqui não tem nada a ver. Venezuela não está nesse assunto aqui, não. O Trump nem sequer falou num tom amigável. Não sei se o Pedro tem esse trecho do vídeo, se a gente tem como conseguir esse vídeo rapidamente. Mas o tom de voz do Trump não foi um tom de amizade ou diplomacia. Ele quase disse isso, quase. Vocês não ousem se meter nisso. Porque ele tá descendo navios. Ele tá descendo helicópteros. Rapaz, chegou mais um navio de guerra e já tinha chegado o maior porta-aviões dos Estados Unidos, o Gerald Ford, USS Gerald Ford. E aí o Lula vem falar, não, peraí, bota de volta. Sobe os navios, a gente vai resolver isso aqui. O Trump deixou bem claro. Não se metam nisso aqui, não. Não se metam nesse assunto. Senão vai ficar feio pra vocês, porque eu já sancionei um ministro da Suprema Corte. Tirei o visto de várias pessoas, inclusive do seu ministro da Saúde. Eu tô tirando o visto de todo mundo, porque eu sei que vocês são canalhas e vocês vão querer piorar a situação metendo o dedo na Venezuela. Porque é isso que tá claro ali. Não tem como ter outra leitura. Vocês estão protegendo narcotraficantes. Eu já disse aqui, quando eu estive na Secretary of State, em janeiro de 2019, Bolsonaro tinha acabado de chegar. Bolsonaro sentou na cadeira da presidência da República dos Estados Unidos, do Brasil, e eu estava aqui nos Estados Unidos, na Secretaria de Estado, e foi quando eles me falaram. E aí, como é que vai ser essa aproximação Brasil-Estados Unidos? Porque o nosso histórico é de que vocês não liberam a lista dos terroristas. Vocês não nos dão informações sobre terroristas. Vocês não nos dão informações sobre quem poderia estar usando o Brasil como meio de campo
para colocar os terroristas aqui nos Estados Unidos. E isso não começou em 2019. A situação é bem mais antiga. O Max sempre relembra isso. O Bush, o filho, queria dar de presente ao Brasil uma relação comercial que faria o Brasil ser tipo Porto Rico. Sim. A única diferença é que você não seria... A gente não seria parte dos Estados Unidos. Mas você teria, por exemplo, o E2. Exato. E quem mora na Argentina tem, né? Eu acho que o Uruguai tem também. E que é o que acontece com todo mundo que está na Europa tem. Italianos, alemães. O Brasil não tem. Aí ninguém entende por que não tem. Porque não tem por causa da Dilma. Por causa da Dilma. E isso foi lá atrás, quando o Bush ofereceu isso. Numa reunião na América Latina. Ou seja, de Bush para cá, então a gente teve Bush, a gente teve Obama, Trump, Biden, certo? Depois o Trump novamente. O que aconteceu nesse período todo aqui, até 2016 ali, o Trump? Os Estados Unidos tentou uma aproximação antes disso, tentou uma aproximação depois disso, só que não conseguiu porque o PT não queria arredar o pé com a listinha de terroristas. Explodiu em Washington e ecoou em Brasília. Marco Rubio, o senador linha dura dos Exis Eirua, desferiu críticas implacáveis contra o governo Lula, expondo contradições e alianças duvidosas do petismo na arena internacional. Fontes afirmam que Mauro Vieira, chanceler de Lula, teria alertado o presidente ainda durante o voo, deixando o clima no avião presidencial mais tenso que nunca. Enquanto o Planalto tenta conter o estrago, a base governista treme, temendo novos ataques diplomáticos que desnudam o isolamento político do Brasil diante do cenário global. Rubio teria cobrado firmeza contra ditaduras amigas de Lula, e o recado parece ter acertado o alvo. O petista estaria em estado de alerta máximo, segundo aliados. A verdade está vindo à tona. Compartilhe esta notícia antes que abafem. Comente, você acha que o Brasil ainda tem voz independente ou virou refém de alianças ideológicas? Juntos, desmascaramos o jogo.